Inteligência emocional, mais inteligência artificial, a combinação perfeita para o sucesso da sua empresa, dos seus negócios. É isso que vamos falar no episódio de hoje e eu tô aqui com uma convidada maravilhosa. Ela é empresária, ela é mentora, é estrategista de negócios com mais de 30 anos de experiência em gestão empresarial. E ela também é especialista em expansão de mercados e liderança de equipes. Ela atua há décadas já no setor gráfico e indústria. E também ela é fundadora da VP Máquinas, da Capelê Comunicação Visual, da Suprial, da Plenitude de Consciência e dos eventos Castelo Interior e idealizadora do simpósio Mente Exponencial. E sim, ela também é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, há mais de 6 anos. Ela é formada em administração, tem MBA em gestão de pessoas, pós-graduadas em inteligência emocional e psicologia positiva e também cursando uma pós-graduação em inteligência artificial. Recebam ela, que está aqui comigo, Ana Paula Pascolino. Muito Bem-vinda! obrigada. É um prazer estar com você, Elaine. Um prazer estar hoje aqui participando desse podcast. Espero estar inspirada também para estar passando bastante conhecimento, bastante informação sobre esses dois assuntos muito importantes e que não é do futuro, é do agora, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Vai ser incrível. É uma honra que a gente ter você por aqui. O pessoal já está curioso, quer te conhecer mais. Conta pra gente, além dessa pessoa, né, que gosta de pessoa, gosta de gente, gosta de compartilhar, quem é a Ana Paula? Eu acho que eu sou, assim, filha do Silvio Pasqualino e da Ana Luísa Reis Pasqualino, que são pessoas que me ensinaram a ter honra, amar o trabalho, amar eh, matemática, amar, embora, né, não tenha muito a ver com comunicação, mas assim, tem tudo a ver com IA, viu, a matemática. E eu acho que eu consegui juntar o melhor dos dois, né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus irmãos. A Paula é uma pessoa que gosta de família, que gosta de gente e que está sempre acessível. Eu não gosto desse negócio de sempre acessível, mas nem que seja de noite. Você pode mandar um WhatsApp e eu te responder de noite, mas eu vou te responder. É que realmente a vida da gente é muito corrida, né? E por conta disso, até que eu idealizei o simpósio, né? Mente Exponencial, que a gente depois vai conversar. A gente precisa ter mais tempo para viver, recuperar nossas horas de vida, né? Que o dia a dia acaba puxando da gente, né? É verdade. Nossa, tem muita coisa boa pra gente falar, né? E você tocou agora aí falando da IA. É, e toda a sua formação aqui, experiência prática, sobretudo, né? Conta um pouquinho, como que você vê essa questão de juntar inteligência emocional com inteligência artificial? Por quê? A gente ouve muito de inteligência artificial e tá assim, são mais de 500 ferramentas, está mudando muito rápido. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional para poder implantar isso na nossa empresa. Eu vejo assim, excelentes empresários hoje sofrendo com essa dúvida: implanto, não implanto, eu vou conseguir, o que, que eu vou ter de resultado, como que eu faço isso? Porque os funcionários já são muito antigos, eles também já são vintages, como eu, né? Eu tenho 54, com muito orgulho, 30 anos na indústria. Então, eu sei como é difícil a gente modificar, às vezes até com os nossos sócios, com os nossos pares, e você implantar isso num cargo de gerência, num cargo de secretariado, ou implantar isso numa máquina para facilitar o dia a dia. Então, isso tem que ser uma coisa preparada, porque se você fizer imposta, não vai dar certo. Se você também não tiver uma sabedoria de como compartilhar, de como envolver, de como preparar essa mudança, você vai ter choques de geração muito grande, porque o adolescente ele entra como estagiário, ele sabe muita coisa de ferramenta, mas ele não tem base. Quem tem a base, quem tem o conhecimento, quem sabe o que pedir,
né, para esse prompt, que eu também não sabia o que que era, é um comando. Então, é você pedir, saber pedir. E para isso, você tem que ter um conhecimento. A IA sozinha não vai fazer nada. Um comando mal dado também vai te dar uma resposta medíocre. Então, Verdade. você tem que ter a experiência da gente de mais idade, né? De mais experiência de vida, para, junto com aquele estagiário, construir uma empresa forte, como já vem sendo. Só que se a gente não acompanhar essas mudanças, essa empresa forte vai ser engolida por empresas mais eficientes. E um dos cálculos que a gente faz para medir a produtividade, o ganho, a eficiência de uma empresa é o quanto ela fatura por funcionário. Se a gente hoje está numa equipe de vendas que está precisando de 10 funcionários, a gente vai dividir o nosso faturamento por esses 10 e vai achar um tanto. Se você consegue pegar aquelas pessoas, aqueles vendedores, enxutar eles, né? Pegar o setor, deixar o setor mais enxuto, mais eficiente, com agentes de atendimento generativos, que são como se fossem humanos. E você pega esses vendedores e aloca eles para uma coisa maior, ou novos mercados, ou mercado externo para você abrir novas Expansão, né? expansão, ou como eu fiz com um vendedor meu mesmo, eu vi que ele tinha um baita talento para trabalhar em máquina, porque ele sabia ferramentas, então colocamos ele em máquina. Outro vendedor, ele falou, eu sempre quis trabalhar com acrílico, colocamos no acrílico. Então, assim, não é que você vai ficar sem a pessoa no emprego, mas você consegue ser mais produtivo. Você consegue expandir com menos pessoas. E o seu faturamento, mesmo que continue o mesmo, o que nunca acontece, tá? Sempre expande. Mas vamos supor, continuei o mesmo, só que agora com menos funcionários nas vendas, eu consegui produzir mais. Eu consegui ser mais produtivo. Então, eu consigo dar férias sem ter que pagar hora extra. Eu consigo alinhar melhor a minha produção. E, sendo mais eficiente, eu tenho mais lucro. Né? Então, as pessoas, às vezes, têm esse medo, né, da mudança. Isso é normal de qualquer ser humano. Pode ser qualquer mudança. Na época da máquina de datilografar, era medo do computador. Depois, a máquina fotográfica, medo da máquina digital. Só que agora a gente está vivendo uma revolução muito maior, né, Elaine? Com certeza. E até nesse ponto, né? Hoje, quando a gente vê as tecnologias emergentes, né? A IA sendo uma, a gente tem uma série de ferramentas de mercado, né? Alguns conhecem as mais comuns, né? Mais conhecidas. Fala ChatGPT, já a maioria conhece, né? E quando a gente olha para o mercado da indústria e a gente vê que há uma certa resistência, né, quando você tem ali, talvez ali uma direção que tenha mais idade, talvez não tenha tanta abertura assim para o novo. A gente sabe que tem o risco ali de uma perda de mercado em relação à eficiência e tudo mais, como você falou. Pelo fato de você estar à frente ali há mais de 6 anos, na presidência ali da BIMAC, o que que você percebeu de necessidade mais específica aí desse setor, né, nessa questão de ter um direcionamento sobre as tecnologias emergentes e poder entrar com mais tranquilidade? O que que você sentiu de necessidade de dor aí? Nossa, me dá muita dó, porque assim, eu também sou designer, né? Me formei em artes gráficas, então a gente adora um Photoshop, um CorelDRAW, agora já tem o Canvas, né? A gente tem muitas tecnologias, tem muito conhecimento, e o maior medo do nosso setor é aquele editor ficar sem ter o que escrever ou ter que ser comparado com uma IA que escreve muito bem, sem erros, né? Uma inteligência artificial que faz designer, assim, no celular eu preciso atualizar algum desenho, dar uma ideia de troféu para algum cliente, eu faço e já mando, entendeu? Então, é muito mais fácil. E aí, aquelas pessoas que fazem isso ainda de uma forma, ou no Photoshop, ou até manual, porque quando surgiu o Photoshop, meu avô, ele era letrista.
Então, assim, você vê que nós passamos da faixa pintada à mão para uma faixa de plotter de recorte e hoje nós estamos no digital. Ana, Então, explica pro pessoal que é um letrista, porque alguns não vão ai, saber. realmente, não... Antigamente, lá quando eu era criança, lá em Barbacena, as propagandas eram feitas em faixas de tecido e o letrista era aquela pessoa que pintava. Mas meu avô mesmo, ele era contador, só que ele teve 16 fábricas. Uau! Ele tem paixão por fábrica, tinha, né? Até que ele se decidiu não ter mais fábricas e fez uma carreira muito sólida, muito boa no setor da contabilidade. Mas ele trazia esse dom artístico que acho que a gente traz deles também. Meu avô Antônio e minha avó Palmira são os que eu conheci porque os outros já tinham falecido, da parte do meu pai. Então, assim, minha avó Antônia, eu aprendi a fazer pão, mandioquinha, afogados, essas coisas, que Delícia! ela cozinhava muito bem. E o meu avô Antônio, essa parte de desenho, essa parte de empreendedorismo. Então, ele, além de letrista, todo mundo que casava, ele fazia aquela caligrafia dos Nossa, envelopes, né? aquela letra linda, né? Linda. Hoje, meus funcionários não sabem nem escrever direito aquela carta para mandar para o sindicato que eles não querem pagar. Eles demoraram 1 hora para escrever isso porque eu imprimi e falei, copia, por favor, já que vocês não querem, porque tem prazo. E aí eu tive que levar tudo. Mas fora esse parêntese, as pessoas realmente que faziam isso manualmente já tiveram que ter uma adaptação para o digital, para os programas, para os Sim. softwares. E agora as inteligências fazem tudo, só que não fazem se a pessoa não manda. Então, um ilustrador hoje, ele tem uma visão totalmente diferente de uma pessoa que não desenhou. Ele vai pegar e falar assim, olha, eu quero que você faça uma ilustração com um grafite B6, que seja o ângulo de baixo para cima, focando um olhar tal, uma boca. Ele vai trabalhar como se ele fosse aquele desenho retrato falado para IA, vai sair totalmente diferente de um moço que vai falar, eu quero uma criança de 5, 6 anos, tal, tal, tal. Entendeu? Verdade. Então, assim, às vezes não vai conseguir que aquela historinha dê junto com aquela ilustração, porque não tem a base. Mas ela também pode, a pessoa que é ilustradora, ela pode fazer esse esboço numa IA e melhorar depois no Canvas, no Photoshop, dar o jeito dela, a arte dela. E uma coisa assim que também me fez abordar muito esse setor, que eu fiz vários treinos. O mesmo prompt, o mesmo comando, a mesma descrição. Se eu falar palavras que você não entende, você pode me corrigir, porque eu odeio que falam palavras que a gente não entende, porque parece que é para cobrar mais, né? Ou fala inglês que é para sair mais caro. Não, gente, a gente está no Brasil e eu quero que vocês aprendam. Esse simpósio vai ser mão na massa. Eu quero que vocês saiam lá fazendo. Quando você tem o mesmo comando, a mesma descrição e você usa 3, 4 ferramentas diferentes, sai totalmente diferente. Então, o que acontece? Não tem como a gente pedir direito autoral disso. É uma coisa muito difícil. Então, isso também mexe com o ego, mexe com aquela pessoa que faz aquela ilustração totalmente manual, né? Só que, ao mesmo tempo, se você não se atualizar, você vai acabar perdendo espaço para outros que usam. E eles vão aprender a usar. Porque se você pegar para a ferramenta e falar assim, eu quero que você me ensine a fazer um comando, onde eu quero isso, assado, cozido, eles também melhoram o seu prompt, eles melhoram o seu comando para poder fazer. Então, olha, Elaine, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente tem que, assim, aprender realmente a se antenar, a entender que nós estamos numa fase crucial de mudança. O mundo não vai ser mais o mesmo. E não é só no mundo gráfico onde eu estou focando, é que é o mundo que eu conheço. Então, eu vejo editores em pânico, escritores em pânico, ilustradores em pânico. E não é só aí que ela pode ajudar em diferentes setores da indústria gráfica, nas máquinas, no estoque, no atendimento, nas vendas. Tudo que é rotineiro e repetitivo, ela ajuda, que é uma maravilha. Tudo que você pode criar e pensar, você tem como melhorar com ela. Agora, em termos de mundo, de futuro, você vê grandes avanços na medicina, principalmente, o que é uma coisa maravilhosa, e vê também avanços nas pessoas que querem hackear, fazer fake news. Ou seja, Que tudo vai ter uso, né?
muitas pessoas vão usar para o bem, outros vão usar para o mal, né? É o É o conhecimento, né? conhecimento, E o exato. pior é que os bandidos estão ficando inteligentes, né? Então a gente tem que ser mais inteligente que os bandidos, porque senão a gente fica à mercê deles, É né? verdade. Não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, paga boleto que é falso. É É verdade. Eu complicado. não sei o que é um dia de trabalho hoje sem inteligência artificial. Faz parte do meu dia a dia, eu uso diferentes ferramentas, né, do mercado e cada uma tem eh, Sua um uso melhor, especificidade, né? Para exatamente. imagem, vai ter uma que vai ser melhor, para texto vai ter outra, para apresentação vai ter outra. Então, você mergulhar e poder aprender e usar isso de maneira eficiente, até para você ter tempo de qualidade para fazer outras coisas. A gente vê muito os empresários que estão tão dentro da operação do seu negócio, às vezes está tão mão na massa ali, que deixa de ter um tempo para olhar para o lado estratégico, para olhar para o lado tático. E aí eu falo que mais uma vez a inteligência artificial, ela vem exatamente no que você falou, para você tirar aquilo que é operacional, que leva tempo, e você realmente poder ter mais tempo para fazer coisas que vão ter um impacto maior no seu negócio, né. Olha, você lembra, muitas pessoas que vão me assistir, que vão nos ver aí, vai lembrar que antigamente a gente tirava nota na mão. Minha mãe é muito moderna, ela fez no DBase, ela fez um negócio assim há, sei lá, 25 anos atrás, um programa que fazia nota fiscal e já calculava a comissão dos vendedores por estado, uma coisa maravilhosa que economizou um baita tempo. Só que a gente sempre com o tempo livre, o empreendedor quer achar alguma coisa para se coçar. Você viu quantas coisas que eu faço, né? É, É um fogo, né, para a gente poder esse é bom, a estar. gente se sente vivo, né. Ah, eu adoro estar assim, conversando, criando, fazendo. Então, assim, hoje não é que eu vou ter tempo mais livre, né? Mas eu vou poder focar no que realmente interessa. Para mim, novos negócios, não ter rotina, não quer dizer que eu vou ter mais tempo para poder e fazer coisas que me dão prazer, porque eu sempre tenho esse estigma de querer mais. Mas ele vai ter eu tenho mais tempo de qualidade. Então, por exemplo, eu estou aqui, mas eu tenho certeza que meus clientes estão sendo atendidos por uma inteligência artificial que vai fazer uma seleção, né, uma peneira nos meus leads. Ela vai responder tudo que a minha máquina faz, tal, ela só não vai responder preço. E a qualquer momento vai ser endereçado para algum humano, que eu tenho lá 2 pessoas maravilhosas que vão estar atendendo e vão estar fazendo essa seleção. Imagina você poder pegar um texto, isso é o maior medo, porque tem profissões que elas são pagas por folha que elas corrigem. E hoje, se ela não se atualizar, ela vai ficar numa situação difícil financeiramente, porque você pede para a IA corrigir o seu texto. Aí eu tenho um amigo, um editor, que inclusive vai estar expondo lá, palestrando com a gente, que é o João Scortese, que ele fala assim: eu jamais vou pedir para uma inteligência artificial me corrigir. Aí eu peguei um texto dele e falei para a inteligência: olha, corrija esse texto para mim e não modifica o texto original. Só que eu quero que você me fala se houve erros e os erros que você corrigir, você fala por que teve esse erro. Mas ele ficou tão bravo. Ele ficou muito bravo. Aí ele falou, mas isso é semântica, é poética, não sei o que, sabe? Umas coisas assim. Mas uma coisa estava errada. Ele ficou muito, muito bravo. Mas aí ele falou, poxa vida, realmente isso facilita, porque se outro escritor vê uma coisa errada, você sabe, né? Sim. Acaba, né, gerando. É que nem eu, quando eu vou ver display dos outros na Parte na visual. vitrine, eu Ah, já vejo, tem bolha, ele não soube fazer direito. já Então, assim, automático, porque né. quando você é especialista numa coisa, você, assim, sem intenção de julgar ninguém, mas você acaba julgando, né? Então a pessoa vai olhar e vai falar assim: ah, o João errou ali, né? Mas, assim, ele é um baita de um escritor, não tem ego para isso, mas eu vejo que tem outras coisas que ele poderia se ajudar. Eu estava até comentando com ele: você não tem um contrato para avaliar? Ele falou: eu tenho um contrato para ler. Então eu falei, ó, pega a sua inteligência artificial,
pergunta para ela, um contrato de locação, quais os pontos principais que um ótimo contrato pode ter? Ou você melhora e fala, você é um excelente advogado, especialista em contratos de locação. Liste quais os pontos principais que um contrato tem que ter. Aí ele já vai te dar uma resposta bem melhor. Aí você pega o seu contrato, põe lá e fala assim, agora, mediante o que você me falou, me fala se esse contrato tem algum ponto dúbio, se está faltando alguma cláusula, qual cláusula pode ser negociada que você acha que não é boa. E aí pronto, ele vai te dar as respostas. Você não é advogado, você é escritor. Então, você pegar e perder tempo de fazer uma coisa, não é que é perder tempo, você vai investir um tempo numa coisa que você não é especialista. E nisso ele pode nos ajudar. Os advogados de plantão que me perdoem, porque vocês têm muita utilidade, mas não para uma coisa assim mais simples, a gente pode resolver. E os advogados têm que também se atualizar. Nós teremos a Angélica Pim, que vai falar sobre direitos autorais com a IA. Então, assim, é um ramo que não existia. E vai existir. E vai precisar de muito conhecimento. Olha, eu sei que as minhas respostas são longas, mas só se linkando um ponto no outro, nós não temos hoje um bloqueio de IA para entrar no seu site e pegar aquilo que você veio aqui comigo, falou. Se outro quiser pegar de graça o que a gente está fazendo aqui, eles vão pegar. Então, o que a pessoa já está... O que as grandes empresas como a Amazon, a Apple já estão tentando fazer? Colocam um bloqueio onde a IA tem que pagar pela informação que está naquele site. Olha que interessante. Porque é duro, você está aqui, você está trabalhando, aí o outro vem e pega, né, a informação de graça. Então, olha a oportunidade desses escritores poderem estar realmente fazendo com que o trabalho deles seja remunerado a partir do momento que é pesquisado um assunto que ele colocou. Sim. Então, assim, tem jeitos de você se resguardar, não falir com a IA, muito pelo contrário, ganhar dinheiro reinventar, com a IA, né? se reinventar, só não pode ficar parado e ter medo. É verdade, é verdade. E, Ana Paula, tu falou que hoje você já tem nas suas empresas, nos seus negócios, agentes de IA. Alguns não conhecem o que seria um agente. Explica um pouco, você também como uma especialista aí, e tá em mais uma especialização em inteligência artificial, tem toda o know-how para falar sobre esse tema com a gente. Fala um pouco dessa sua experiência, como foi a implantação e quais resultados você já tem colhido. Você já falou alguns, né? Vou contar o primeiro. Eu estava começando, gente. Eu estava começando com a IA e eu fui ligar esse agente. Ele é o quê? Ele é uma inteligência artificial que eu modelo com todas as informações que eu quero que ele tenha para poder dar uma resposta adequada ao solicitante. No caso, então, eu coloquei tudo sobre meus equipamentos, né? Eu tenho uma outra que fala só sobre colagens, ela passa link, se a pessoa está com dúvida de qual cola usar, ela passa o vídeo, o link do vídeo, ela ensina. Então, é como se tivesse meu irmão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já o da venda de equipamentos, ele também vai falar as possibilidades do equipamento, o que vem com o equipamento, ele já passa exemplos de materiais que é feito, e ele não esquece nenhuma vírgula, porque eu alimentei ele. Só que a inteligência, né, todo funcionário novo, ele precisa de treinamento. E eu achei que eu já estava com a minha bem treinada, tal, falei, vamos colocar para a luta, né, vamos lá. Aí eu peguei e você consegue linkar essa ferramenta a vários canais de atendimento, ao Telegram, ao Instagram, ao Facebook, ao próprio site, ao WhatsApp. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou treinar no Instagram para saber se chega uma mensagem. Só que eu me divorciei há pouco tempo, né? E eu tava paquerando um advogado. Aí eu peguei e falei assim, não vou dar meu telefone não, né? Essas coisas, eu tô no começo, tá? Falei, vou dar meu Instagram. E eu linkei a minha boneca no Instagram meu, em vez da máquina. Foi 5 minutos de teste. Nesses 5 minutos de teste, ele me chamou. Aí, eu não estava linkada, né? Eu falei, por que o robô respondeu por você. O robô respondeu. Todo alegrinho, né? Aí, porque eu falo a minha robô é como eu, tem que ser entusiasmada, né? Animada.
Aí ele perguntando, oi, Ana Paula, tudo bem? E ela, ai, que bom que você chamou, toda oferecida. Eu não, jamais ia falar isso. Que bom que você chamou. Eu acho que ele já ficou entusiasmado, né? Aí ele falou, então, a gente estava falando na outra plataforma, né? Ele, e ela respondendo, ai, que legal, e qual equipamento você gostaria de comprar, né? Você trabalha com o quê? Aí ele falou, Paula, eu sou advogado que estava conversando com você na outra plataforma. E ela, ai, advogado é uma ótima profissão, mas olha, o mercado de comunicação visual, especialmente do acrílico, é um mercado em expansão. Máquina Nossa! pro homem. O pior é que minhas amigas falam que eu estou usando os sites de relacionamento para captar cliente. Olha, Essa eu foi sei que, demais. olha, eu perdi esse paquera. Ele nunca mais falou comigo, mas assim, eu Mas vi, testou a IA, né? testei a IA. A IA tá funcionando, ela vende mesmo. E aí eu fiz a ligação certa, tal, e aí a gente foi treinando. Então, às vezes, ela dava uma bugada, porque cada ferramenta tem a sua especificidade. Verdade. Mesmo sendo uma inteligência artificial do chat GPT Maker que eu estou usando, que eu treino, tudo, a forma como ela fala vai depender de qual inteligência eu escolho falar por mim. Então, o ChatGPT, ele é bem conhecido, ele estudou vários sites, vídeos, tudo, até 14 de setembro de 2014, se não me engano. Então, ele tem um baita conhecimento. Só que ele também é muito fofoqueiro, ele inventa, ele viaja na maionese e tal. Então, eu tenho que pôr limite nele. Ou você escolhe a Claude, por exemplo, que é uma outra linguagem que também fala por você nesse outro aplicativo. Ou você põe o DeepSeek, que também é mais calmo, é tranquilo, que é mais profundo. Mesmo sendo bem-humorado, ele não vai viajar na maionese, não vai inventar coisa igual o GPT, entendeu? Já o 5.0 e tal. Já, por exemplo, a Perplexity, que é uma outra linguagem, ela só vai dar um fundamento acadêmico, entendeu? Ela vai falar de uma outra forma, não o tom, mas ela vai trazer informações diferenciadas de um chat GPT. Ela pode falar brincando, entusiasmada, que eu pus normal, nem pus extrovertida, mas ela está tão acostumada a falar comigo que ela também já... Ela fala, se alguém é de São Paulo, eu também sou de São Paulo. Já fica no mood Ana Paula, Não, né? não, exatamente. Eu tenho que toda hora estar treinando ela, porque às vezes ela viaja, né? E aí, isso daí demorou o quê? Um mês para ela ficar bem legal mesmo. Então não adianta você pensar que vai botar IA e você não vai colocar um tempo ali de De treino, treinamento. E né? outra, Assim como o funcionário, a IA também precisa de treino, né? as E melhorando, informações né? mudam, né? Então, por exemplo, toda máquina nova exige que você treine o funcionário, não exige? Você tem que treinar também ela. Mas uma vez treinada, ela tem de 60... Quantos leads você tiver ao mesmo tempo? E a pessoa que é o vendedor humano, ela vai lendo aquilo e vai direcionando. Então, eu posso interagir a hora que eu quiser e ele pode pedir para ser transferido a hora que ele quiser também para o humano. E o mais legal, se entra alguma informação em inglês, em japonês, em mandarim, em turco, ela responde na língua deles. Eu é que fico sem saber o que foi E se falado. você tiver um. Não, desculpa, não é não. A gente faz, mas aí eu vejo se respondeu direito. O melhor que ela responde sempre é o inglês e o português e o espanhol, que também é o que mais chega pra gente, né? Mas já chegou o caso de responder em mandarim, aí você fala, traduz para mim isso aí, né? Aí eu tiro Uau! foto do meu chat GPT, tiro foto da resposta e falo, traduz em português, né? E foi o que me salvou quando eu fui para Taiwan, né? Que incrível. E olha só, hoje você não precisa investir ali num atendimento, então, bilíngue, né? Que tem, se a gente vai falar ali de um profissional bilíngue, tem realmente um custo maior, né? E sem contar que a IA não fica doente, não tem atestado, Pois é, né? isso é um grande problema que os humanos falam, poxa vida, né? Eu não posso nem ficar doente. Gente, vocês podem tirar férias, não é só ficar doente, pode tirar férias, vocês vão estar recebendo, sendo remunerado, mas a empresa não sofre com isso. E a empresa não sofrendo, o seu emprego está garantido. É uma forma de ver Excelente. diferenciada, sabe? Porque assim, as pessoas falam assim, eu vou ser substituída. Não, você vai ser substituída se você não se adequar. Também não vou mentir que você não vai ser substituída por outras pessoas que já sabem usar.
Então, o melhor é você pegar e preparar a sua equipe. Por isso que a inteligência emocional tem que vir junto com a inteligência artificial. Eu não posso impor. Eu posso mostrar como que ela vai ser facilitada. Então, aos poucos, eu falo assim, nós temos lá uma lista de compras, né? De material, do que está faltando para fazer as máquinas, do estoque. Aí a gente vai comprando e vai falando, coisa vai chegar na terça, o outro já chegou. Então fica uma salada mista naquela coisa, dizendo o que falta realmente, né? O que está para chegar, o que já foi comprado. Aí eu falei para minha secretária, já falei para você como usa o chat GPT, por que você não passa essa lista para ele e fala para ele organizar entre o que já foi comprado, o que está para chegar e o que falta comprar? Aí ela fez, ai, Paula, obrigada por você me incentivar sempre a fazer. Eu ia demorar tanto para fazer isso e eu quero fazer outras coisas, eu quero vender, eu quero prospectar mais, porque eu tenho vendedora também da Capalê. Que eu legal. tenho vendedora de todo quanto é lugar, né? Porque não adianta ter empresa se você não tiver vendedor, né? Venda é tudo, né? Então, assim, aos pouquinhos você vai ensinando o que vai ser mais fácil. Tem que ser uma coisa, igual meu nome, paulatinamente. Eu não sei por que eu nasci com esse nome, porque eu estou sempre no 220, né? Mas tinha que ser paulatinamente, a gente vai colocando as coisas em ordem, né? Excelente. Ô, Ana Paula, me conta, né? Com todo esse conhecimento, você resolveu desenvolver ali um simpósio específico, que é o Mente Exponencial, onde você vai juntar toda essa questão da inteligência emocional com a inteligência artificial. O que os setores que estão vendo essa necessidade podem esperar de um evento como esse, né? A Conta um gente já vê pouco. muito sofrimento, por exemplo, na área educacional, onde vários tutores foram substituídos por uma inteligência artificial. 70 tutores foram dispensados e trocados por uma inteligência artificial que faz esse trabalho de tutoria. Então, se a gente não preparar o nosso mercado, não acompanhar, a gente vai correr esse risco de estar muita gente aí procurando, se reinventando, entrando em outras áreas. Mas o que eu percebo que o medo é um grande Bloqueador, impeditivo, né? é um grande bloqueador. O desconhecido, porque assim, eu realmente vou em vários simpósios, eu adoro estar conectada com as coisas novas. Só que uma coisa que me deixa frustrada é você ir no simpósio, a pessoa falar sobre a ferramenta que ela usa, mas não ensina nada, não ensina a usar nada e ainda quer vender, Só deixa na vontade. vender a mentoria. O que eles querem? Vender mentoria, vender a implantação. Ok, eu posso até oferecer isso para quem quiser, mas não é esse o intuito. Eu quero que as pessoas vão no simpósio e saiam já fazendo algumas coisas. Aonde eu vou usar primeiro? Porque, segundo o Pareto, 80-20, você tem 80% das suas funções que te dão só 20% do faturamento. E você tem 80% daquelas funções, 80% do seu faturamento que vem dessas 20 funções. Então, vamos pegar o que te dá mais resultado e vamos implantar. Eu falei, bom, uma produção, ela só anda quando tem vendas. A gente só paga conta e compra de mercado quando tem vendas. Então, hoje eu posso juntar aquela especialidade de um engenheiro com a simpatia de um vendedor. Isso é muito difícil você ter vou falar em inglês para ficar chique. Soft skills e hard skills, né? É muito difícil você ter um comportamento legal de vendedor, que gosta de gente e tal, com um conhecimento mais técnico. Super. E quando você tem isso num vendedor, você ganhou na loteria. Mas é difícil. Então, o que você tem que fazer? Você, com uma inteligência artificial, você consegue juntar os dois. E aí você consegue ter mais assertividade, e aumentar os seus atendimentos, então sua chance de fechar também é maior. E aí você tem dois, eu tenho lá uma extremamente técnica com outra pessoa extremamente simpática. Não que uma não saiba o que a outra tem, mas sempre prevalece um dos dois. Então elas estão fechando muito mais pedidos. Uau. Com a ajuda da IA, porque a IA já respondeu tudo e já encantou o cliente. Então, quando vem na mão delas, é já mais quente, já mais fácil de fechar. Porque a IA, ela não se cansa, ela não está rouca,
ela não está doente, como você falou, ela não está com a cabeça no problema. A IA está lá focada em dar todas as informações que eu treinei para ela dar. Então, o que, que acontece? Quando a gente não tem esse avanço, nem que seja paulatino, devagar, ó, vamos fazer um setor por vez, vamos ajudar, né, o pessoal da produção também, a gente está incluindo devagarzinho algumas coisas, os designers a gente está introduzindo devagarzinho algum software. Não adianta querer colocar várias ferramentas, porque de verdade elas respondem de formas diferentes, mas são muito eficientes. Mesmo o chat GPT-5 que viaja na maionese, se você saber pedir para ele, olha, eu gostaria que você me trouxesse informações fidedignas, você vai citar as fontes, você está proibido, porque ele não entende a palavra não, é igual ao ser humano, viu? Se você falar não faça tal coisa, ele vai fazer. Parece aquelas crianças mal criadas. Então, você fala, você está proibido de trazer informações que não sejam verídicas. Então, assim, tudo na forma de você pedir, que eles falam que o segredo está no prompt. Isso. Não é bem assim. Você tem que saber pedir, você tem que fazer a base, mas mesmo quem não sabe, começa. Olha, eu tive várias experiências com amigas que são professoras. E eu jamais vou pedir para uma IA corrigir prova. Só que, às vezes, a pessoa, no caso, essa minha amiga, ficou muito doente. Doente com câncer e tal. E ela tinha dias que ela não dava conta. Aí eu falei para ela, olha, você pode ter duas opções. Você pode cuidar da sua saúde, fazer as coisas mais importantes, que é você ensinar. Mas você já ensinou, corrigir, você pode corrigir com a IA. Tira foto, fala para ela corrigir para você, porque ela reescreve. Às vezes até a letra feia é difícil de você ler. Então, tá bom, não quer que ela corrige? Fala para reescrever a prova. Aí você consegue ler direito. Então, assim, tem muitas soluções. Em diferentes setores e mercados, né? Não tem bloqueio, não tem limite. Estamos vivendo uma era de infinitas possibilidades, Elaine. Verdade. E aí, se você não aceitar, dói mais. Você sabe aquela aceita que dói menos? É. Isso, gente. Aceita que dói menos. Vai sobrar mais tempo para você ficar com seu filho. Vai sobrar mais tempo para você se cuidar, porque às vezes você precisa dormir. Eu precisaria dormir mais. É verdade. E eu durmo bem. Eu não durmo, eu desmaio, né? De tão cansada. Nem café tira meu sono. Mas é uma coisa que me chama atenção. E eu gosto muito de tomar café no sábado à tarde com os tios, com a minha mãe, né? Isso tava muito difícil de eu fazer. Então agora eu já estou conseguindo participar mais, mas desde que eu me policie para não fazer nada no sábado, né? Esse sábado agora eu já tenho aula, então já vai ser mais difícil. Mas de domingo domingo eu me policio para não estudar, para ficar com a minha família. Gosto muito, né? Então, O ócio também gera o produtivo, né? pois é, o ócio criativo é uma coisa que muita gente não está acostumado, né? E acha que né, é uma coisa que não funciona, é uma coisa inventada. Não é. As ondas mentais, quando você está num estado assim mais calmo, elas dão saltos quânticos. Ela dá aquele estalo e você consegue resolver um problema, ouvir uma ideia. Esse que é o meu problema. Eu estou cheia de ideias, mas eu consigo terminar todas, mas eu tenho que fazer uma seleção. Senão eu estou assim, né? Muito abraça, quem muito abraça, pouco aperta, né? Eu tô assim, quase que eu não consigo fechar meus dedos, assim, sabe? Então, Ô, Ana, e muito legal que você citou aí diferentes setores, né, de aplicabilidade da IA, até compartilhar uma experiência. Num bate-papo com uma amiga que é médica veterinária, ela faz parte também de diagnósticos, né? E aí conversando, ela falando do processo, como que funciona. Nossa, tem um monte de laudo para fazer. E aí eu falei, nossa, você já usou IA só para tirar um pouco esse lado operacional? Ela não. Aí, resumindo a história, né? A gente sentamos, fizemos uma consultoria de IA com ela. E com isso, ela pôde ter ali uma parte de transformar aquilo que era operacional de maneira muito rápida, como se tivesse ali um assistente no momento ali de um exame, de uma avaliação, né?
do animal e poder fazer de forma muito rápida o diagnóstico final, o laudo, Agora, se né? ela fosse, se ela não fosse veterinária, não tivesse esse estudo para corroborar aquela resposta, não ia adiantar nada. Então, é o que eu falo, você pode aliar. Você pode e deve aliar. Sim. Agora, você tem que fazer também uma coisa que muita gente não faz. Eu uso a IA de uma forma só o verbo no imperativo. Faça tal coisa, execute tal coisa, gere tal coisa. Você está usando nem 10%. Você está usando a IA igual nós usamos o cérebro, só 10%, entendeu? Você tem que pegar e falar assim: olhe esse, né, esse exame e sugira para mim algumas coisas. Ou eu preciso de ideias, me ajude a gerar ideias, ou como eu posso fazer tal coisa. Olha, se eu preciso fazer um, um plano de negócios, né? Você pode conversar com ela. Ela é alguém que entende muito, desde que você fale para ela que ela é alguém que é um executivo, que entende muito de expansão de negócios, tal. Ou você usa um agente específico, que é uma outra forma de usar o agente, que não é só para vendas, é você ter vários agentes, ou seja, você vai abrir um chat, criar um bonequinho, que a gente chama, um agente, com as informações que eu quero. Então, se eu preciso de resolver, se eu preciso de uma solução no meu setor que está tendo conflito, eu vou para o meu agente, que é especializado com tudo que eu aprendi de psicologia positiva, de inteligência emocional, de comportamento, do coach, né? Então, assim, eu tenho um agente com tudo que eu aprendi. Não é outra pessoa que aprendeu. Eu aprendi e alimentei. Então, eu sei que as minhas respostas vão estar validadas por mim. Você pode fazer essa segmentação de persona, né? De pessoas Pode, dentro da pode. IA. Ô, Ana, e esse aprendizado prático vai ser possível dentro do simpósio? Como que vai ser essa estrutura? Essa é a grande diferença, porque assim, hoje a gente usa ferramentas, eu uso no laptop e uso no celular. A gente vai colocar lá o QR Code, a pessoa vai escanear a ferramenta, eu vou ensinar como que ela pode usar. Vai começar do pouco que a gente vai passar, do pouco que eu sei, já vai ser bastante para ela começar. Então, a gente vai falar sobre ferramentas de apresentação, vamos falar sobre ferramentas de desenho, de design, de ilustração. Vamos estar falando sobre ferramentas até de podcast, viu, Elaine? Muito Que legal. legal. Vamos fazer ferramenta de música, porque também vai ter bastante gente dessa área, né, de Setor criação, criativo. de setor criativo. Vamos falar sobre ferramenta de venda, que é o que eu mais gosto de fazer, né, essa parte de plano de negócios também. Então, a pessoa vai poder pegar na hora, entrar naquela ferramenta e testar. Isso faz toda a diferença. Perder o medo, porque a hora que ela vê que é só pegar o botão e apertar no botão certo e fazer a pergunta de uma forma mais clara, e se não, a resposta não for boa, você reformula, sabe? Então, ela vai perder o medo de errar. Mas qual é o teu público-alvo? Para quem é esse simpósio? Olha, eu estou voltando esse simpósio para a área educacional, para a área de editorial, área de fábrica, de indústria gráfica, editores, ilustradores, designers, que são os que mais estão sofrendo agora, tá? E eles é o que eu tenho muito carinho, porque eu vim dessa formação. Então, assim, eu tenho 30 anos, né, de uma empresa de comunicação visual, onde eu pego o produto que eu fiz e eu não preciso levar em nenhum lugar. Eu pego a foto desse produto e coloco em 3 cenários e subo nos Mercado Livre e já faço vídeo, sem gastar dinheiro. O produto eu que fiz. Mas aquele trabalho de você fotografar, de você criar um ambiente para fotografar, você faz muito mais rápido. Então, os fotógrafos que souberem fazer isso, as fotos deles vão ser maravilhosas. Minhas fotos nem são tão boas. Se ele pegar a foto dele maravilhosa, que fez lá no fundo infinito verde, azul, branco, e colocar na IA e oferecer para o cliente dele 3 opções e ainda um vídeo, você não acha que ele vai vender muito mais? Super. Então, assim, não precisa eu saber fazer. Eu posso trabalhar fazendo o produto e dar na mão de um profissional já atualizado que vai me dar o resultado que eu não preciso aprender a fazer.
Mas se eu fizer, esse fotógrafo vai perder. Porque eu vou saber fazer mais do que ele. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, não tão bem, mas eu vou resolver meu problema. Então, o que, que eu quero? Eu quero que essas pessoas que já têm esses talentos desenvolvidos sejam exponenciados, entendeu? Vai ser realmente pegar e vai fazer um boom, porque eu vou ensinar a fazer. Não é de boca. Não é um simpósio para ficar só ouvindo. De manhã a gente vai ouvir, sim, sobre uma liderança humanizada com a Vanessa Martins. Depois nós vamos falar com o João Scortese sobre assédio moral atrás da tela, né, que é o assédio em silêncio, que é aqueles assédios das fake news, de você pegar um amiguinho e... Quando você põe um amiguinho da produção e fala com ele igual criança, tudo bem. O duro é quando você faz umas brincadeiras que não são legais. A pessoa se ofende, né? E hoje está fácil de fazer. A gente tem que tomar cuidado com isso também. E também com a Angélica Pinho, a gente vai falar sobre os direitos autorais. Depois a gente vai falar sobre como a inteligência emocional ela vem a basear, né, vem dar uma base de implantação da inteligência artificial e depois é só mão na massa. Aí vamos resolver, tem um pepino, vamos ver qual ferramenta faz, é o que eu gosto de fazer. Na minha bio tá assim, ó, o seu problema não me assusta, me interessa. Que demais. Pergunta se eu não sou. Você já falou em bio? Então fala aqui para o nosso público como que eles acham a Ana Paula nas redes sociais. Olha, tá como Ana Paula Pasqualino, mas se você for no Simpla, você coloca lá Simpósio Mente Exponencial, você acha. Se você quiser procurar VP Máquinas, também acha. Mas vai no Ana Paula Pasqualino, com 2 N's. Ana com 2 N's. E acha a gente lá, ou se não, vai estar no descritivo, né, do seu podcast. Vai estar aqui na descrição. E eu sou bem acessível, pode falar, Paula, não entendi isso que você falou, não sei se vale a pena aí, se bem que no descritivo do simpósio tem o que você vai aprender em cada etapa dele. E você vai ver que é muita coisa. Você vai sair de lá outra pessoa. Que demais. Pelo menos você vai comer bem. Quando vai ser, Ana? E onde vai ser? Data? Data. Vai ser dia 10 de outubro, na escola que eu amo de paixão, onde eu me formei, que é a Escola Senai Teobaldo de Nigres. Eu sou muito, muito grata, porque eu vim de uma família bem humilde e eu consegui ter um ensino técnico gratuito no Senai. Então, eu falo para o Paulo Scaff, quando eu encontrei, porque hoje eu vou na Fiesp, hoje eu sou uma empresária bem bacana, assim, né? De acordo com os moldes que os outros veem, eu sou uma empresária legal. Mas, assim, eu ainda sou aquela menina que foi no Senai, muito grata por todos os professores, por tudo que aprendeu. Então, vai ser agora, eu vou ter essa chance, né, de retribuir tudo que eu aprendi lá de uma forma tão graciosa e poderosa. Vai ser no dia 10 de outubro de 2025 agora, uma sexta-feira. Então, quem paga a conta já paga a conta antes, já pega um ônibus antes, já vem para São Paulo, quem é de fora, passa o final de semana aqui e vem no simpósio, porque, olha, uma coisa eu sei, você não vai sair de lá igual, não vai. Se você sair igual, você pode falar comigo, porque não vai sair de lá igual. Elaine, eu estou fazendo isso, assim, com muito carinho, com muita paixão, com muita gratidão e até com uma certa frustração, porque eu já fui em muitos simpósios, já me falaram de muitas ferramentas, mas ninguém fala como faz. Uau! E é isso que eu vou fazer, falar Ana como Paula, faz. e você tem uma frase que eu gosto muito, que tu diz, acredito que não existe CNPJ sem o CPF. Fala sobre isso. Assim, a empresa e os funcionários, eles são um reflexo do que o líder é, né? Só que se eu não for uma boa pessoa, não tiver tempo de qualidade, não me cuidar, não tiver uma boa saúde, não for uma pessoa bacana para mim mesmo, né? Para depois, se eu não me amar, não vou amar o outro, não vou ser uma empresa legal de você trabalhar. Então, primeiro a gente começa na inteligência emocional. É por isso que eu falo, a inteligência emocional é a base de tudo. É base. Se eu não for uma pessoa bacana, eu não vou ter uma empresa bacana, eu não vou ser uma gestão bacana, entendeu? Eu não vou ser uma líder legal. Se eu não for uma pessoa, um CPF inteiro, eu não vou ser nem metade de um CNPJ.
Então, é por isso que eu falo, não existe CNPJ sem CPF. Ah, você tem que separar as coisas. Sim, eu separei, passei por várias barras. Mas eu ia chorar na frente do computador, porque eu não podia parar de trabalhar. Não é dizer que eu sempre sou assim animada. Não, existe na inteligência. Assim, a psicologia positiva, ela funciona muito, mas ela não anula o sentimento. A gente tem sempre que respeitar os nossos sentimentos. E a inteligência emocional traz isso. Nem sempre a empresa vai estar dando positivo. Eu tenho 30 anos de empresa. Quantos planos de governo a gente já não enfrentou? Quantas crises a gente já não enfrentou? Então, eu não posso pegar o meu humor baseado pela minha conta bancária. Senão, minha filha, tem dia que eu vou estar, tem dia que eu vou estar, não é? É assim. Então, a gente tem que ter um propósito maior. Eu acho que o que leva a gente a ter um propósito numa empresa é ter uma vida com propósito. Por que que eu acordo todo dia? O que que eu vou fazer na minha empresa todo dia? Sempre uma coisa diferente, não pode ser muito igual. Porque tem que ser uma coisa que instigue. É a minha Verdade. natureza. Tem naturezas que gostam De rotina. E é o perfil comportamental, que ela também é especialista, né? Exatamente. E a gente tem que saber lidar com todos os perfis comportamentais, que nós também temos. Vai ter dia que eu vou estar mais lobo. Vou estar pensando em todas as vírgulas, centavos, todas as regras, né? Vai ter dia que eu vou estar mais criativa, vai ter dia que eu vou estar mais carente, eu vou estar, né, acolhendo, vou estar mais acolhedora. E a gente, como liderança, tem que saber medir bem, porque se a gente for muito um ou outro, né, e também muito sem um perfil comportamental que a pessoa também saiba conversar com você, acaba sendo um bipolar, né? Sim. Então, assim, tudo tem a gente que observar. E é como eu falo, tudo começa na pessoa e no propósito que ela veio fazer na Terra, né? É verdade, que incrível, viu? Parabéns por esse trabalho, tenho certeza aí que vai ser impactante. Você que está assistindo aqui esse episódio, já curte, compartilha, porque pode ajudar muitas pessoas, muitos negócios através desse conteúdo. Então faça também a sua parte, divulgue. Eu quero fazer esse convite para você se dar esse presente. Porque, olha, é um dia que vai ser marcado como um divisor de águas. Como foi para mim hoje estar colocando isso em prática na minha vida. A inteligência emocional com a inteligência artificial são profissões que vão estar andando assim de mão dada, sabe? Não vai ter como separar. Então, eu faço esse convite para você se dar de presente, pelo menos conhecer uma realidade que está sendo atual, não é o futuro, é o agora. Então, assim, se dê de presente, escutar a oportunidade. Só por hoje eu vou escutar uma coisa diferente, eu vou entender algo que pode melhorar a minha vida, vou investir um dia, porque não é o valor é pouco. É o dia que a pessoa vai investir nela. Deixa todo o telefone só para usar as inteligências que eu vou ensinar. E para gravar. Pode gravar, pode fotografar, pode levar para a empresa, pode ajudar a divulgar. Pega, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser ajudado. Com Né? Então, certeza. é isso. É um convite para que a sua vida seja mais leve, mais feliz. É isso. Que incrível. E com certeza, no mundo cada vez mais conectado com a tecnologia, o diferencial realmente está ali no comportamento, nas pessoas, na maneira com que a gente lida, né? Falo que a gente faz uma gestão de maneira diferenciada, é isso que vai fazer a diferença entre profissionais e profissionais São daqui as para frente. pessoas, é o contato, é a pessoa estar lá presencialmente, por isso que eu não quis fazer online. Eu acho que o contato é uma coisa que. Eu sou muito sinestésica, né? Então eu preciso estar. É que nem você ir num cinema e num teatro, é totalmente diferente. Cada peça ela é diferente de acordo com a plateia que está interagindo, É, não é? verdade. Então é isso. Que incrível, viu? Gratidão, foi um prazer enorme te receber aqui. Para a gente fechar esse episódio aqui com chave de ouro, que você deixa aqui de recomendação aqui para os nossos ouvintes? Pode ser uma frase, pode ser um livro, algo imperdível. Eu acho assim, é não ter medo, né? É que seus sonhos sejam maiores que seu medo. É Uau, isso. incrível, viu?
Então a gente fica por aqui. Eu Recebe aí agradeço, nosso viu? abraço. Eu que agradeço. Foi uma incrível. delícia conversar com a Elaine e com vocês. Gratidão. E até o próximo episódio. Se inscreva, curta e compartilhe.